Graças a Deus, meus irmãos, como é que estão? Terminando um treino de jiu-jitsu agora, né? Mestre César Alves, né? Do canal Café no Sínodo, né? Uma boa tarde para vocês e eu quero tratar de um assunto com vocês aqui. A falta de seriedade e de honestidade intelectual e de caráter, muitas vezes, de muitos pregadores, leva as ovelhas a ficarem totalmente cegas. Tu já leu o texto de Mateus 6, versículo 33? Tu já leu o texto? Já te disseram como aquele texto realmente ele funciona? Fizeram uma exegese correta do texto? Será que tu entendeu ali? Alguma coisa assim? Então, a exegese reformada de Mateus 6, versículo 33, meus irmãos, ela vai prezar pelo respeito absoluto aqui ao contexto literário teológico. Claro, isolando o texto de interpretações mercantilistas ou triunfalistas. Amados, quando o texto diz lá, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas, amados, para vocês terem noção, há uma delimitação muito claro do que são essas coisas aqui. Então elas não representam um cheque em branco aqui, entendeu? Para a prosperidade material, entendeu? O luxo ou até a realização de ambições egocêntricas. Tu tem que entender o que são essas demais coisas no contexto de Mateus 6. E para ti conseguir descobrir o que são essas demais coisas, a regra de ouro da hermenêutica reformada, né, teocêntrica, bíblica, ela vai mandar nós olharmos para onde? Para os versículos imediatamente anteriores. Porque Jesus ele está tratando o quê? Da ansiedade humana básica em relação ao quê? À sobrevivência cotidiana. Se nós lermos o bloco de Mateus 6, do 25 ao 32, a resposta ela vai saltar aos nossos olhos assim, ó, pá! Vai abrir os nossos olhos. No versículo 25, ele vai dizer assim, ó, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. No versículo 31, ele vai dizer assim, né, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. E no versículo 32, vai terminar dizendo assim, ó, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Isso é o que ele diz. Então, o texto está afirmando isso. Portanto, exegeticamente, as demais coisas elas estão se limitando que estritamente ao mínimo necessário para o sustento e a dignidade da vida humana, que é comida, é bebida, é vestuário. Então, o amparo da providência divina, compreende? Existe a visão dos reformadores, porque João Calvino, lá no seu comentário dos Evangelhos, nos sinóticos lá, ele vai enfatizar que Jesus ele está nos guardando da incredulidade e do apego excessivo aos bens terrenos. Então, as coisas acrescentadas são os suprimentos básicos que o Pai, em sua soberana graça, providência, né, ele providencia isso, né, para que os seus filhos cumpram a sua jornada na terra e não são riquezas acumuladas. Agora, o que significa buscar o reino e a sua justiça? Amados, invertendo a lógica do mundo e de muitas igrejas, Jesus ele tá o quê? Apontando o foco para duas realidades espirituais. Um ponto é o reino de Deus, que buscar o reino, meus irmãos, significa o quê? Se submeter ao governo soberano de Deus em todas as áreas da vida, desejando o quê? Que a sua vontade e a sua glória progridam na terra. A começar aqui pelo coração do próprio crente, não é verdade? Outro ponto a ser tratado é a sua justiça. Irmãos, no Evangelho de Mateus, justiça, que é de Caiosine, né, não é apenas, né, a justificação teológica, mas é a conduta moral que reflete o caráter de Deus. Uma vida de integridade, né, obediência à lei de Cristo e o amor prático, né, ao próximo. Né? Agora, outro ponto a ser tratado, que são as distorções, as manipulações que a igreja atual, né, que ela faz com que as pessoas fiquem cegas, as ovelhas fiquem totalmente cegas. Porque, infelizmente, meus irmãos, isso é uma realidade e não adianta dizer que não. Parte expressiva da igreja contemporânea, dominada pela teologia da prosperidade, pelo pragmatismo do mercado, ela sequestrou Mateus 6,33 aqui para validar práticas abusivas e manipulações psicológicas e espirituais, entende? Esses erros de exegese aqui, eles operam através de mecanismos bem específicos. Entendeu? Agora tem a inversão, que eu chamo de inversão utilitarista, né? Que é o reino como investimento. Já ouviu isso? Eu era de uma igreja de apóstolos, como muitos já cansaram de ouvir. E eu ouvia que você tem que investir, plantar uma semente no reino. Então, a liderança manipuladora, ela ensina que buscar o reino, muitas vezes reduzido a dar ofertas financeiras ou até trabalhar exaustivamente para instituição, igreja, né, é um pré-requisito para uma moeda de troca aqui, para ativar o gatilho das demais coisas ali, entendeu? Então, as demais coisas, elas deixam de ser o pão de cada dia e elas passam a ser o quê? Carros importados, mansões, sucesso, os empresariais ali e status na sociedade. Bom isso, né? Mas não é o que o texto quer dizer. Então, o reino, ele vira o investimento.
e o ganho material vira o quê? O objetivo final. Amados, existe uma coisa que nós chamamos de culpabilização da vítima, e acontece sempre isso. Porque se as demais coisas, leia-se aqui, eu creio que riqueza, ausência aqui de problemas, né? Elas não aparecem na vida do fiel. Então, a teologia manipuladora, ela joga a culpa na ovelha. Então, é porque tu não buscou o reino de uma forma correta, ou faltou fé suficiente para isso. E isso vai gerar o quê? Um ciclo de ansiedade que profunda e dependência espiritual, exatamente o oposto do alívio, né, contra a ansiedade que Jesus ele está propondo nesse texto. Agora, tu tem que entender que existe uma manipulação da cegueira espiritual, porque ao focar a mente das ovelhas nas necessidades aqui e ambições materiais cotidianas, os falsos pastores, eles anulam o discernimento espiritual do rebanho. Uma ovelha cega pela busca pelas bênçãos materiais lá, ela não julga as heresias do púlpito, não questiona a falta de transparência financeira e não percebe a ausência aqui do verdadeiro evangelium da cruz, do evangelho de Jesus, entendeu? Ela permanece na igreja não por amor a Cristo, mas pelo medo de perder a cobertura espiritual, que é um assunto que eu vou tratar com vocês mais adiante, né? Que supostamente garante o sucesso dela. Agora, qual é o resumo exegético aqui? Para a gente dar uma terminada aqui, que eu tenho que tomar banho, que eu estou suado e fedendo. Então, o texto de Mateus 6,33, ele é um chamado, meus irmãos, ao contentamento e à confiança aqui na providência de Deus. Então, ele liberta, meus irmãos, o ser humano da escravidão, da ansiedade material, entende? Então, as demais coisas prometidas, elas são o sustento básico diário, garantindo aqui que o crente ele possa viver livre de amarras, né, para se gastar e se deixar gastar pelo avanço do reino de Deus e pela prática da verdadeira justiça. Então, qualquer tentativa de transformar esse versículo em uma forma de enriquecimento, meus irmãos, ou em uma até ferramenta de enriquecimento, ou em uma ferramenta de barganha institucional, é uma grave violência ao texto sagrado. E isso, meus irmãos, nós temos que atentar. Por isso que o Café no Sínodo está aqui, para tratar de assuntos muito básicos, para depois de um tempo que eu tiver a atenção de vocês, eu começar a aplicar isso em outros textos para libertá-los da escravidão de muitos pastores que eles são lobos. Quer ver uma coisa interessante? Tu já leu o texto que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância? Tu já pensou quem é o ladrão ali? É um bom texto para a gente discutir isso também, né? Muito diz que o ladrão ali é o diabo. O ladrão não é o diabo, mas fica para outro estudo. Curta, comenta e compartilhe. Faça parte dessa casa aqui. Não vai te custar te inscrever no canal. Isso é bom para nós. É bom para trazer assuntos para vocês aqui, para trazer uma fé concisa, teocêntrica, não antropocêntrica, monérgica, não sinérgica, né, reformada, né, e não liberal. Entende? Então nós estamos aqui para lutarmos, como o apóstolo Paulo diz, né? Fomos postos para a defesa do evangelho. Graça e paz a vós outros e até o próximo estudo, meus irmãos.